Você vê um melindre, né? De uma sociedade hipersensível. Essa hipersensibilidade é neurose. Isso já é um estado patológico, psicopatológico. Então, define então, o que é uma neurose para o público? Para mim, a neurose é a pessoa que acredita numa mentira que ela nem sabe que é mentira e ela vai seguir acreditando. Essa é a minha visão de leigo. Sim. De que é uma neurose. O que é uma neurose? O termo técnico é um complexo ideo-afetivo de evitação. Uma linguagem leiga é um ponto de hipersensibilidade. Tá? Então, basicamente, é um ponto onde a pessoa tem uma hipersensibilidade, seja um assunto, seja uma maneira de ser visto, seja um ponto reputacional, alguma coisa na vida dela, que ela tem uma hipersensibilidade. E quando alguém foca naquilo, ou se aproxima daquilo, ou toca naquele ponto, que não é um ponto físico. O senso das proporções, então. Ela reage. O tamanho das coisas. É como se fosse uma ferida afetiva. Então, quando alguém chega perto de um ponto sensível, imagina que você queimou a sua mão. No momento que alguém chega perto dessa queimadura, você reage de maneira instintiva para você se defender. Então, a gente tem, nesse processo de empoderamento identitário, de minorias e tudo mais... Mas ali, de fato, tem uma queimadura. No caso da neurose, não necessariamente existe um trauma afetivo autocriado. Ah, tá. É como se a pessoa pegasse o isqueiro, queimou a si mesma e depois ela fala, tô queimado. Eu me encaixo no rótulo de pessoas queimadas. E as pessoas queimadas... Aí depois já sarou a queimadura e mesmo assim ela continua reagindo. Às vezes ela queima de novo. Queimado. Ela queima de novo para justificar a crença que ela tem. Ela fala assim, pessoas que têm queimadura têm prioridade na fila do banco, têm prioridade no transporte público, tem que ter prioridade no SUS. Então a pessoa cria uma moléstia nela para criar uma narrativa, ou na verdade validar uma narrativa de empoderamento identitário que ela acredita que ela pertence. Para que ela faça parte de uma minoria. Existem até estudos sociais que têm um ranqueamento de pontuação de quão mais afligido você é, menor a sua minoria. E quanto menor a sua minoria, mais privilégio a sociedade te deve. Sim. E você pode invocar isso como se fosse uma carteira da OAB ou de delegado. Não, e aí na batalha político-ideológica tem os libertários que falam menor minoria é o indivíduo. E aí batem de frente com essa pegada. Exatamente. Porque também os libertários lutam em defesa da menor minoria, que o seria indivíduo. A pessoa, o indivíduo. Exato. Então isso aqui não acaba nunca, né? Não acaba a discussão nunca. Vai sempre... E às vezes tem, passando por um ponto de vista bem prático, assim, bem comum, tem gente que casa várias vezes com a mesma pessoa, embora com pessoas diferentes, não tem? Casar com a mesma pessoa? Casar com a mesma pesma, não com a mesma pessoa, com pessoas diferentes, mas iguaizinhas. Mesmo padrão, mesmo arquétipo, mesmo tipo de pessoa, o mesmo temperamento, ou às vezes até a mesma profissão, tudo igualzinho e repetidas vezes. Só que você está falando, Leda, até é bastante interessante, porque é um padrão também de personalidade que ele pode ser destrutivo ou ele pode ser de alta maturidade. Qual que é o padrão destrutivo? Aquela pessoa tem vários traumas, ela termina, porque não tem verdade, respeito e diálogo, ela não consegue estabelecer um relacionamento afetivo com aquela pessoa, ela termina e a outra pessoa que encaixa vai ser uma pessoa com os mesmos padrões do ex-cônjuge. Tá. Então ela termina, divorcia, briga, acha de novo outra pessoa com os mesmos padrões psicoafetivos que ela tem. E ela fica nisso 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 casamentos. Nunca termina. O padrão saudável é uma pessoa que busca dentro de si curar os seus traumas afetivos e ela se reapaixona todo dia pelo mesmo cônjuge. Só que ele consegue ver a pessoa do jeito que ela é agora. As pessoas que brigam dentro do matrimônio, elas brigam porque eu tô olhando pra minha esposa e às vezes ela tá se comportando de uma certa maneira. Só que eu estou vendo ela ontem, ou ela há um mês atrás. Ou a versão idealizada. Ou uma versão idealizada que eu criei na cabeça que nem existe nela. Mas eu tô criando uma expectativa tipo, bom, mas na minha cabeça você não é desse jeito que você tá sendo agora. E aí uma briga começa. Você fala, mas se ela soubesse o que tá acontecendo na minha cabeça, eu falo, mas eu nunca disse pra você que eu sou desse jeito. A pessoa que vive no momento presente, que busca autoconhecimento, ela tá sempre se despojando do que ela acredita que o outro é. E ela tá recebendo o outro como é naquele momento. Isso cria um processo de verdadeiramente você se apaixonar todos os dias pela mesma pessoa. Então, a pessoa que tem um padrão de maturidade relacional, ela recebe o outro como é todos os dias e ela se permite se apaixonar novamente pela maneira como aquela pessoa é. Óbvio que tem alguns quesitos que precisam ter alinhamento para você se apaixonar de novo por aquela pessoa, valores sendo o principal deles, mas você se despoja das suas crenças naquela pessoa e você recebe ela de novo. Então é o mesmo padrão, só que um é reativo, onde eu acho que a solução afetiva é eu trocar.
vamos trocar essa pessoa aqui, meu esposo, minha mulher, eu vou trocar porque não tô apaixonado. Não adianta, já falei 1000 vezes. Essa outra, ela pega a responsabilidade para ela, se despoja da crença que ela tem no cônjuge e ela aceita o cônjuge como é hoje. E ela aprende a amar aquela pessoa do jeito que ela é hoje. Mas os dois têm que estar nessa mesma onda, né? Os dois. Os dois têm que estar nessa mesma frequência. Os dois precisam estar. Só que quando um faz, esse padrão psicoafetivo ele é muito forte. Então ele cria um movimento gravitacional de arrasto. É como se você convidasse a outra pessoa a amar também. Porque esse processo, quando você é dessa maneira com o seu cônjuge, mesmo vamos dizer que ela nem é. Só que ela se sente tão amada, tão preenchida e tão aceita como é, que é tão acolhedora a sua presença com essa pessoa, que ela começa a se tornar isso também. Só por convivência. Então, quando um cônjuge consegue de verdade amar, aceitar o outro como é, o outro, ao longo do tempo, começa a desenvolver esse padrão também por osmose de convivência. Porque o amor cura esses traumas afetivos. Que é diferente do padrão psicoafetivo imaturo, que qualquer hipersensibilidade, ela não fez o que eu quero, ele não fez o que eu quero. Separa, divorcia. E essa pessoa fica meio que numa maldição, que ela nunca consegue resolver a vida afetiva dela, porque todo o tempo a pessoa não me satisfez 100%. Não sou feliz mais com você. Quem disse que casamento é para você ser feliz? Alguém criou essa narrativa hollywoodiana de que viveram felizes para sempre é o objetivo final do casamento. O objetivo do casamento é desenvolver virtude. É um processo sacrificial. E por que ele é superior? Um cuidar do outro, né? Um cuidando do outro para juntos cuidarem das novas gerações, da prole. E por que o casamento é até superior à filiação? Porque você tem um impulso biológico de cuidado, de proteção, de filiação. Você vê seu filho com a tua cara, sua filha com a tua cara, você tem um instinto protetivo de você querer o melhor para aquele ser. Só que o teu cônjuge não. Você não tem vínculo de sangue com o seu cônjuge. Por isso que o vínculo de proteção, de amadurecimento com o seu cônjuge é superior ao de filiação. Então, é mais difícil, só que o benefício de maturidade é exponencialmente superior. Ambos são muito positivos. O vínculo de filiação, o vínculo conjugal, ambos fazem a gente amadurecer, mas o vínculo conjugal faz a gente amadurecer mais do que o vínculo filial. Em tese, no pensamento cristão, são a mesma carne, né? Tipo, eles são complementos. Os dois... Que são... a responsabilidade dos dois, que os dois vão... que eles vão para o céu, né? Exato. Tipo, é uma coisa conjunta. Não tem como um ir e o outro não. Tipo, não. De acordo com a tradição com a teológica cristã, ocidental, sim. Isso está muito ligado, né? Só que na sociedade moderna, principalmente em grandes centros, isso está muito embaçado, confuso, perdido. É que eu acho que assim, até pela quebra da ancestralidade, muitas pessoas perderam grandes sabedorias ancestrais que traziam muito bem viver. Então, às vezes, tem algumas pessoas que falam assim, cara, mas esse negócio de acreditar em céu, em inferno, é muito fantasia de Hollywood para mim. Só que a questão é o seguinte, uma pessoa que vive com essa crença e ela lapida os seus comportamentos para o bem viver com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, você vai ver que essas pessoas elas vão tender a convergir num estilo de vida mais sereno, mais pacífico, mais harmonioso, de mais diálogo. Ou seja, essa crença, não estou analisando o valor dela se ela é verdade ou não, mas eu estou dizendo assim, qual é o efeito que essa crença gera no estilo de vida e na atitude do viver. E a gente vê que existe uma qualidade de vida muito superior à pessoa que adota isso como uma verdade. Tá? Então, assim, mesmo que... E muitas vezes eu faço podcast e tudo mais com agnósticos ou pessoas que são muito investigadoras ou ateus até mais. E eu fiz no mês passado com relação a isso. E ele ficou questionando exatamente esses pontos. Eu falei, quero sua resposta como teólogo. Eu falei assim, cara, eu vou te responder como cientista. Se você acredita nessa realidade metafísica após a sua vida, as decisões que você toma agora mudam e as decisões que você toma agora mudam a qualidade do seu viver. Então, quando a gente observa, dentro de um processo matemático-lógico, acreditar que existe um Deus benevolente melhora a sua vida agora. Não é uma questão de fé, é uma questão de lógica. Porque a gente tem 4 cenários. Se você acredita e Deus existe, sua recompensa é máxima. Você vai para o céu. Tá? Porque você vai adequar a sua vida... Não basta acreditar, basta se comportar de acordo. Viver de acordo como se Deus existisse. Se você acredita que Deus existe, mas Deus não existir, você só perdeu o que você investiu, só que sua vida teve uma qualidade alta, porque você viveu uma vida regrada, disciplinada ou de virtudes
para esse bem maior que no final você descobriu que não existiu. Você desfrutou o máximo da sua vida, mas você não teve uma recompensa exponencial depois. Tá? Se você não acredita e Deus existe, você tá ferrado. É prejuízo máximo. Sim. Prejuízo máximo, porque você teve todas as oportunidades de acreditar e aí no final da sua vida Deus fala assim, você não acreditou, agora você vai pro inferno. Se você não acredita e Deus não existe, você não perde nada porque você estava certo e você viveu a vida da maneira como você acreditou e não tem nada depois. Dentro dessas hipóteses, a hipótese assimétrica, logicamente, matematicamente, é acreditar. Porque os resultados de acreditar são drasticamente superiores ao de não acreditar. Então, se a gente for por integridade intelectual decidir se eu acredito em Deus ou não... Em termos de lei das probabilidades. Lei das probabilidades. Estamos falando de matemática probabilística. Se eu tenho integridade intelectual, se eu consigo suspender afetivamente, eu tenho que acreditar. Isso já foi resolvido há 500 anos atrás. Isso é uma tese lá atrás da época medieval, onde esse estudo é muito claro. E a lógica é hermética, fechada. Entre acreditar e não acreditar é totalmente superior logicamente a acreditar. Porque eu perco menos, a chance de eu perder é menor do que eu não acreditar. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, O Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.